Jesus. All praise and glory to Jesus. Toda glória a Jesus. Amen. What a blessing to see all of you here at 8:30 in the morning. Que bênção ver todos vocês aqui às 8:30 da manhã. I think you ought to give yourself a good hand clap for that. Eu creio que vocês deveriam dar a vocês mesmos um aplauso. Amen. And I'd just like to say how thankful I am to have been here with Pastor Aloysia and his wife. Eu queria dizer que como eu estou muito agradecido pela honra de estar aqui com o pastor Aloysio e a esposa dele. This is a solid ministry. Esse é um ministério sólido. Solid relationship. Relacionamentos sólidos. Solid doctrine. Doutrina And sólida. a solid vision. Uma visão sólida. And I encourage you to just stay connected to the vine. E eu te encorajo a estar conectado na videira. And flourish in the E vine. florescer na videira. This morning I want to speak to you on a subject very dear to my heart. Essa manhã eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito próximo do meu coração. And it's about your family. E é sobre a sua família. I've been married for 37 years. Eu estou casado há 37 anos. Some of you were not even born when I was married. Alguns de vocês nem nasceram quando eu casei. My dad was married for 63 years. Meu pai foi casado por 63 anos. My mother went to be with the Lord 5 years ago. Minha mãe foi para estar com o Senhor 5 anos atrás. So my father lives with me. Então meu pai mora comigo. And family and marriage is to me the very foundation of your ministry. E família e casamento para mim é o alicerce do seu casamento. I thank the Lord for the marriage of Pastor Aloysia and Mauricia. É o alicerce do seu ministério. Eu agradeço a Deus pelo pastor Aloysio e o pastor Abe. And some of the things I'm going to share with you this morning are going to be really, I think, important for your marriage. E algumas das coisas que vou compartilhar com vocês, eu creio que vai ser importante para o seu casamento. Close your eyes and just reach up your hands. Feche seus olhos e levante e estenda suas mãos. Father, I just thank you for the sessions I've had in this conference. Pai, eu te agradeço pelas oportunidades que tive nessa And I conferência. just speak a blessing over every pastor Senhor, eu declaro uma bênção sobre cada and over pastor every leader. e sobre cada líder. And I ask you to speak through my mouth E eu peço que fale através da to be minha a boca, blessing to their marriage. que eu possa ser uma bênção no casamento We bind deles. the enemy off their marriage Repreendo o inimigo do and casamento off of deles. their precious children. Repreendo eles dos filhos deles. And I thank you for model marriages E eu agradeço por casamentos model modelos, families famílias modelo, that the nation can follow. que a nação pode seguir. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Open your Bible with me this morning to Psalm 128. Abra sua Bíblia comigo para Salmo 128. I want to just read a couple of verses of scripture. Eu quero ler alguns versículos da Psalm chapter Bíblia. 128 verse 1 through 3. Salmos 1:28, versículo 1 até 3. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. You notice it says that your wife is going to be a fruitful vine. Diz que a sua esposa vai ser como videira frutífera. I like that Eu gosto disso, because I like the fact that the wife is the center of the home. porque eu gosto do fato de que a esposa é o centro do lar. The husband is the house. O marido é a But the casa, wife is the very center of the home. mas a esposa é o centro do lar. And she's called a vine. E ela é chamada aqui de videira. What a great name for a woman. Que nome tremendo para uma mulher. The vine. A videira, The vine. a videira. It says that she's like a flowering vine. Diz que ela é como uma videira florescendo. She flourishes Ela floresce within your house. dentro da sua casa. And your children are like olive plants E seus filhos são como brotos de oliveira around your table. em volta da sua mesa. Thus will the man be blessed É assim que o homem vai ser who abençoado. fears the Lord. Aquele que teme ao A Senhor. godly family is a blessing. Uma família
de Deus é uma bênção. Hallelujah. Aleluia. Now I look at the life of David. Aí eu vejo a vida de Davi. David was a public success, Davi era um sucesso público, but a private failure. mas um fracasso particular. When he brought the ark into Jerusalem, Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, he was so excited. ele estava tão animado. He was leaping and dancing. Ele estava pulando e dançando. All of Israel was shouting. Toda Israel estava clamando e Trumpets were gritando. playing. Estavam tocando música. David was dancing. Davi estava dançando. And they brought the ark to E Jerusalem. trouxeram a arca para Jerusalém. Everyone was happy. Todos estavam felizes. Everyone was blessed. Todos estavam abençoados. Until he got to his home. Até que ele chegou em casa. And the Bible says his wife, E a Bíblia diz que a sua esposa, Michal, Mical, said to him, "Oh, you have made a fool out of yourself today." ela disse a ele: você se tornou um tolo diante de She was todos. negative. Ela era She negativa. was caustic. Ela estava cáustica. She was hard. Ela estava And dura. she said, "You acted like a fool." E ela disse: você se comportou como He- tolo. he went from the mountaintop Ele foi do topo da montanha to the deepest pit, até o buraco mais just fundo, with the look of her face. apenas com o olhar da face dela. And he said, "I will be even more foolish." E ele disse: eu vou ser ainda mais tolo. And praise the Lord. E glória a Deus. But you see that the whole nation was blessed. Mas você vê que a nação toda estava abençoada. But Michal was barren. Mas Mical estava sozinha. The Bible says the rest of her life, A Bíblia diz que para o resto da she vida had no dela, children. ela não teve filhos. Now I want you ladies to let me talk to you first. Agora, mulheres, eu quero que vocês escutem primeiro. You have to understand the importance of respecting your husband. Você tem que entender a importância de respeitar o seu marido. I know that he does things that make you disrespect him. Eu sei que ele faz coisas que faz você desrespeitar ele. He forgot to pay the bill. Ele esqueceu de pagar uma conta. He forgot to put out the garbage. Ele esqueceu de levar o lixo para fora. He's done things that you have lost respect. Ele tem feito coisas e você tem perdido o But the respeito. number one job of a woman of God Mas o trabalho número 1 de uma mulher de is Deus to respect your husband. é de respeitar o seu marido. In a survey, 70% of men Numa pesquisa, 70% dos homens, said they would rather live alone than be disrespected. eles preferem morar sozinhos do que serem And I know desrespeitados. that's a challenge E eu sei que é um desafio, because you walk through the living room porque você passa pela sala de estar. and there he lays on the couch. Ali ele está deitado no sofá. He's sound asleep. Ele está dormindo. His mouth is wide open. A boca dele está aberta. He has a remote control in his Ele hand. tem o controle remoto na And his mão. belly is hanging down to the floor. E a barriga dele está pendurada até o chão. And you look at him E você olha para as ele he's sleeping. enquanto ele está dormindo. And the devil tells you, look at him. E o diabo diz: olha para ele. Look at who you married. Olha quem você casou. He's pitiful. Ele é triste. And the enemy's always trying to break down your respect for your husband. E o inimigo está constantemente tentando diminuir seu respeito pelo seu Paul marido. said, let the wife see that she respect her husband. Paulo disse que a esposa veja que ela respeite o seu marido. You don't want to be like Michal, Você não quer ser que nem Mical. barren in your life. É infrutífera na sua vida. Love on your husband. Ame o seu marido. Honor your husband. Honre o seu marido. Tell him you love him. Diga a ele que você o ama. Tell him how proud you are. Diga a ele como você está orgulhosa. What if Michal would have come running out of the door E se Mical tivesse corrido para fora da porta and grabbed her husband e abraçasse o seu marido and put one foot up on her foot e levantasse um pé and kissed him e beijasse ele.
and said, David, you are incredible. e dissesse: Davi, você é incrível. You brought the ark to Jerusalem. Você trouxe a arca para Jerusalém. It's never been done before. Nunca foi feito antes. I'm so proud of you. Eu estou tão orgulhosa de você. What a difference her life would have been. Que diferença a vida dela seria. So I'm speaking first to our ladies here. Então estou falando em primeiro lugar para as mulheres aqui. I'm going to talk to the men most of the message. Eu vou falar com os homens a maior parte da mensagem. But I just wanted you to know what God wants you to do. Eu simplesmente queria que você soubesse o que Deus quer que você faça. Now let me talk to our men. Agora deixa eu falar aqui com os homens. Because the man is the leader of the family. Que o homem é o líder da família. He sets the tone for the whole family. Ele estabelece o tom para a família The toda. mother's emotions set the emotional tone. As emoções da mãe estabelecem o tom emocional. We have a phrase in our language. Nós temos uma frase em inglês: If mama's not happy, se mamãe não está feliz, nobody's happy. ninguém está feliz. Mama's got to be happy. A mamãe tem que estar feliz. In the ministry, mama's got to be happy. No ministério, a mamãe tem que estar feliz. But many pastors' wives are unhappy. Mas a maioria das esposas de pastores não estão felizes. They're still with their husband, Ainda estão com os maridos, but very miserable. mas muito tristes. And you men may think, well, he's not talking about my wife. E vocês homens talvez pensem, ele não está falando sobre a minha My esposa. wife is still with me. A minha esposa continua But comigo. the fact that she's still living with you does not mean she's happy. Mas o fato dela ainda estar morando com você não significa que ela está feliz. My wife has been working with pastors' wives all year with me. Minha esposa tem trabalhado com esposas de pastores esse ano todo junto About comigo. 3,500 pastors' wives. Mais ou menos 3.500 esposas de pastores. And she told me that on the surveys, about 60% of them say, I'm very unhappy. E ela diz que mais ou menos 60% na pesquisa que ela fez, 60% dizem que estão muito infelizes. I read in a newspaper recently Eu li no jornal recentemente about a pastor's wife in America. sobre uma esposa de pastor nos Estados Unidos. She was unhappy. Ela estava infeliz. And one day she was at the department store. E um dia ela estava no shopping. She saw a woman that looked like her. Ela viu uma mulher que parecia ela. She approached this woman. Ela foi até ela. She said, I'm a pastor's wife, Ela disse: eu sou esposa de pastor, but I'm miserable. mas eu estou infeliz. I don't like church. Eu não gosto de She igreja. said, can I pay you $100 E ela disse: eu posso te pagar $100 every week toda semana to go sit in my place? para sentar no meu lugar. She said, you look just like me. Você parece igualzinha a eu. So the lady said, okay. E a mulher falou: tá bom. She hired her for 2 years. Ela contratou ela por 2 anos. Every Sunday the lady sat in her place. Todo domingo a mulher sentou no banco dela. And the husband never knew. E o marido nunca percebeu. He was so busy preaching. Ele estava tão ocupado pregando. He never noticed it was not his wife. Ele nunca percebeu que não era a esposa For dele. 2 Por years. 2 anos. And one day he asked her to come help him sing a song. Um dia ele pediu que ela viesse ajudar ele a cantar uma música. And the woman just shook her head like this. E a mulher fez assim com a cabeça. Now I have to blame the wife, Agora eu preciso colocar a culpa na esposa. but I also have to blame that pastor. Mas eu também preciso colocar a culpa I no marido. believe that in 2 years I would have noticed that's not my wife. Eu acredito que em 2 anos eu teria percebido: essa não é a minha esposa. Amen? Amém? But so many pastors are just
focused on their ministry. Mas tantos pastores estão focalizados no seu ministério. They don't notice their wife. Eles não percebem sua They don't esposa. notice their children. Eles não percebem seus They filhos. just focus like they're in a phone booth. Eles focalizam como se eles estivessem num telefone. And today I'm going to show you how to have a happy wife. E hoje eu quero mostrar a vocês como ter um casamento, uma esposa feliz. My wife is happy. Minha esposa está feliz. She stays happy. Ela continua But feliz. I have made mistakes, brothers. E irmãos, eu tenho errado. I'm going to open my heart. Vou abrir o meu And I'm coração. going to tell you the mistakes that I've made E eu vou falar dos erros que eu cometi about a woman. sobre uma mulher. How to have a happy woman. Sobre como ter uma mulher feliz. And the first thing that makes an unhappy wife. A primeira coisa que gera uma mulher infeliz. Now you men need to write these down. E homens, vocês têm que escrever Write essas them in your coisas. Bible. Escreva na sua Bíblia. Because you'll forget them. Porque você vai esquecer. And I want you to think about them. E eu quero que você pense sobre This will elas. change your ministry. Isso vai mudar o seu ministério. Number one, Número 1. a woman is unhappy over financial insecurity. Uma mulher é infeliz quando tem insegurança financeira. A lot of pastors don't understand how women think. Muitos pastores não entendem como mulheres pensam. You see, a man is basically secure. Porque um homem basicamente é seguro. God made men secure. Deus fez dos homens seguros. That's why they go to war. Por isso eles vão à guerra. That's why they feel strong. Por isso eles se sentem The fortes. Bible says the woman is the weaker vessel. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. And when it comes to money, E quando tem a ver com dinheiro, men feel secure. homens se sentem seguros. They don't worry about money. Eles não se preocupam com o dinheiro. But God made a woman basically insecure. Mas Deus fez da mulher basicamente insegura. That was the curse upon Eve. Isso era a maldição sobre a Her Eva. desire will be for her husband, Que o desejo dela fosse para o marido. and he will rule over her. E ele governará sobre ela. That was a part of the curse. Isso foi parte da maldição. So every woman in this room feels a certain insecurity. Então toda mulher nesse lugar se sente um pouquinho insegura. That is only helped by having a secure man. Que é só ajudado quando tem um homem seguro. I used to wonder, Eu antigamente pensava, why do some of the most beautiful women in the world por que algumas das mulheres mais lindas do mundo marry some of the ugliest men in the world? casam com alguns dos homens mais feios do mundo? It's because they feel secure with this man. É porque elas se sentem seguras com esse homem. He will provide for me. Ele vai prover He para will mim. protect me. Ele vai He proteger a will mim. direct me. Ele vai me direcionar. Now when it comes to money, E quando tem a ver com a dinheiro, man is not worried about money. o homem não está preocupado com He dinheiro. makes the house payment, Ele paga a prestação da and he casa doesn't worry about it for 30 more e days. aí ele não pensa mais sobre isso até 30 dias passarem. But a woman, Mas uma mulher, she wants to know where is it coming from 3 months from now. ela quer saber de onde vai vir o dinheiro para a prestação daqui a 3 meses. And the man says, don't worry. E o homem diz, não se preocupe. It'll be there when we need it. Vai estar ali quando nós But precisarmos. she feels insecure Mas about money. ela se sente insegura sobre dinheiro. And so here's the solution. Então aqui está a solução. Save money. Economize For dinheiro. many years I didn't know that. Por muitos anos eu não sabia disso. We just spent all of our money. A gente gastava todo o nosso We had dinheiro. no savings. Nós não tínhamos economias. If we had an emergency, Se precisássemos de uma emergência, if the car broke down, se o carro quebrasse, if the air conditioner went out, se o ar-condicionado quebrasse, we were in a crisis. nós estávamos em uma crise. No savings. Não tínhamos economias. So I changed. Então eu mudei.
I recommend you have 3 months of salary in the bank. Eu recomendo que você tenha 3 meses de salário no banco. Whatever you make every month, O dinheiro que você fizer todo mês, save 3 months of salary. economize 3 meses daquele You valor. say that's impossible, Você diz isso é impossível. but you need to sell some things. Então você precisa vender algumas You need to coisas. sell your boat. Você tem que vender seu barco. You need to sell anything you've got Você tem que vender o que você and tiver put that money in the bank. e colocar esse dinheiro no banco. Hallelujah. Aleluia. Because mama gets happy. Porque a mamãe se sente feliz I have 3 months savings in the bank. quando tem 3 meses de And economia no I banco. watched how happy my wife got. E eu vi como minha esposa ficou feliz. Come on, ladies, say amen. Mulheres, digam amém. Number 2, Número 2. I'm going to move through these quickly. Eu vou passar por essas coisas rapidamente. Mama gets unhappy Mamãe se torna when infeliz she feels loneliness. quando ela se sente sozinha. Now I want to talk to you brothers. Agora eu quero falar com vocês, irmãos. I'm a man. Eu sou um homem. I've made mistakes. Eu tenho errado. And men think that their wife is so happy. E homens pensam que a sua esposa é tão feliz. They say, well, I go home every night. Ele diz, eu vou para casa toda noite. I'm there every night. Eu tô lá toda noite. She must feel companionship. Ela tem que se sentir aquele companheirismo. But are you really at home? Mas será que você está verdadeiramente em casa? You walk in the door. Você entra na You porta, go land on the couch. você senta no You sofá, pick up a remote control. você pega o controle remoto, You open your laptop. você abre seu laptop, You turn on your smartphone. você liga o seu telefone, You open the newspaper. você abre o jornal And you're watching e TV. você está assistindo televisão. You've got 5 things going. Tem 5 coisas acontecendo. And she comes to sit down by E you. ela vem e se senta do seu lado. She wants to talk. Ela quer falar. She's been at home with the children all day. Ela tem ficado em casa com os filhos And o dia she's todo. only said 3 or 4 E words. você só falou 3 ou 4, ela só falou 3 ou 4 palavras. No. Não, Stop. pare, Eat. coma, Sleep. durma. And she has had no conversation. E ela não tem tido conversas em casa. Women need to speak 25,000 words a day. Mulheres precisam falar 25.000 palavras por dia. And they've only spoken 3,000 when you get E home. quando você chegar em casa, ela só tem falado 3.000 palavras. They have 22,000 words to say. Faltaram 22.000 palavras para falar. Amen. They want to talk Elas querem conversar about something real, sobre alguma coisa about verdadeira, something important, sobre alguma coisa importante, about something intimate. sobre alguma coisa íntima. Now there's 7 layers of intimacy. Agora tem 7 níveis de I'm not going to intimidade. teach on that. Eu não vou ensinar sobre But the isso. lowest one is facts. Mas o nível mais baixo são fatos. Like how's the weather? E como é que está o tempo? How was work? Como foi o trabalho? That's just facts. Isso são fatos. And then opinions. E aí opiniões. And most people just stay there. E a maioria das pessoas permanecem ali. They never get to dream, Nunca chegam em sonhos, fears, medos and on and on. e subindo a A escala. woman desires to share intimacy. A mulher deseja compartilhar intimidade. One of my leaders in the Surge Project Dos meus líderes do projeto Surge had his 30th anniversary. teve o aniversário de 30 anos. He took his wife to a hotel. Ele levou a esposa pro hotel. They spent the night and they ordered breakfast in bed. Eles passaram a noite lá e pediram o café da manhã no quarto. They started talking about their family. E começaram a conversar sobre a família deles, no casamento deles. Do you know what time they got out of bed? Sabe que horas que eles saíram da cama? 4:30 in the afternoon. 4:30 da tarde. They were still in their pajamas. Ainda estavam nos pijamas. They had been talking for 8 hours. Estavam conversando há 8 horas. That's how far behind they were.
Essa é a distância que eles estavam, que tinham que I recuperar. don't know how much intimate time you spend with your wife. Não sei quanto tempo íntimo você gasta com sua esposa, She may be lonely. mas ela talvez esteja sozinha. She feels alone. Ela se sente sozinha. No one is listening to her. Ninguém está escutando This a is a ela. problem for me Isso é um problema para mim, because my mind is always working. porque minha mente está sempre trabalhando. I come home and I'm thinking about the church. And Eu- I'm thinking about problems. Eu chego em casa, estou pensando sobre a igreja, estou pensando sobre problemas. And she's talking to E me. ela está falando comigo. And my head is going like E minha this. cabeça está fazendo assim. I'm not listening. Mas eu não estou escutando. My body is at home. Meu corpo está em casa, But my mind is somewhere else. mas minha mente está em outro lugar. And then I ask her a question. Aí eu faço uma pergunta para ela. As she said, I just told you that 5 minutes E ago. aí ela fala, eu acabei de te dizer isso 5 minutos atrás. Oh, Ah, you did? é mesmo. And I kind of wake up. E aí eu acordo. And I listen for a second. Aí eu escuto por um tempo. And then I go back off into my world. Aí eu começo a voltar para o meu mundo. My brother, you've got to focus. Meu irmão, você tem que focalizar. You got to look her in the eyes. Você tem que olhar a ela nos olhos dela. You got to pay attention. Você tem que prestar You got to atenção. listen to her heart. Você tem que escutar o coração dela. You got to turn off the TV. Você tem que desligar a Shut televisão. down the computer. Fechar o computador. Turn off the cell phone. Desligar o celular. Say, talk to me. E falar assim, fale comigo. I want to hear your voice. Eu quero escutar a sua voz. And I want to talk back. E eu vou falar para você também. Come on, ladies, say amen. Vamos lá, mulheres, diga assim, amém. Amen. Number 3. Número 3. A woman gets unhappy Uma mulher se sente infeliz when there's a lack of routine. quando tem uma falta de rotina. You see, women love routine, brothers. Porque mulheres amam rotina. My wife loves routine. Minha esposa ama a rotina. Every morning we get up about 6 o'clock. Toda manhã acordamos às 6 da manhã. We put on our tennis shoes. Nós colocamos nosso In tênis. the rain or cold, Se tiver frio ou we chovendo, walk 2 miles outside. nós caminhamos 3 quilômetros We lá have a fora. big dog, Nós temos um cachorro and he grande. runs with us. E ele vem com a gente. And then we get home, E quando chegarmos em and casa we eat the same breakfast. e comemos o mesmo café da manhã, Cereal. cereal. I don't even like cereal. Eu nem gosto de cereal. But Melanie loves to put the dishes just the same. Mas a Melanie adora colocar os pratos da mesma forma. And then we make coffee E aí fazemos café. just the same. Sempre igual. Every day. Todo And dia. then we sit in the same 2 chairs E aí nós sentamos nos mesmos 2 assentos. and read our Bibles. E lemos a With nossa our big Bíblia. dog laying at our feet. E o cachorro está deitado nos nossos pés. And we just look at each other. E simplesmente olhamos um Because para it's os her outros. routine. É uma rotina. She feels happy because it's our life together. Ela se sente feliz porque é a nossa vida juntos. But so many of you are so interrupted. Mas tantos de vocês estão tão interrompidos. Pastors are always interrupted. Pastores estão sempre sendo interrompidos. I hate the telephone. Eu odeio o telefone. I hate text messages. Eu odeio mensagens de Because texto. as soon as we start talking, Porque assim que a gente começar a falar, the phone goes, o telefone faz... and it's a text message. E é uma mensagem de texto. Someone has interrupted our life. Alguém interrompeu a nossa vida. One night at about 2 o'clock, someone knocked on my door. Uma noite, mais ou menos 2 da manhã, alguém bateu na minha porta. It was a policeman. Era um policial.
I put on my pants, I answered the door. Eu coloquei minhas calças e eu atendi a He said, "Are porta. you Larry Stockstill?" Ele disse, você é Larry Stockstill? I said, "Yes, sir." Eu falei, sim, senhor. He said, "I need you to come with me." Ele disse, eu preciso que você venha comigo. He said, "There's a man at the state capitol. Ele disse, tem um homem no prédio estadual da He has capital. dynamite around his waist Ele tem dinamite em volta with a dele button in his hand. e um botão na mão. And he's chained to the state capitol E ele está preso no prédio oficial do with his little governo, boy standing by com um menininho do lado dele and a machete on his neck. e um facão no pescoço do menininho. And he's asking for you. E ele está pedindo por você. He wants to talk to you." Ele quer falar com você. I said, "Me?" Eu falei, eu? And I heard my wife say in the bedroom, "He's not coming." Eu ouvi minha esposa gritar do quarto, ele não vai. I had to go. Eu tive que ir. It all worked out. Tudo deu certo. But I drove at 110 miles an hour with Mas a policeman. eu fui lá ali com aquele policial a 170 quilômetros por hora. We're so interrupted. Nós estamos tão In interrompidos a restaurant, num restaurante. people tap me on the shoulder. Pessoas me batem no "Hi, Pastor." Alô, pastor. Everywhere in the mall. Todo lugar do shopping. No routine. Nenhuma rotina. One night, one of my friends that I knew, Uma noite, um dos meus amigos que eu conhecia, pastor. pastor, some lady called him at 3 o'clock in the morning. uma mulher ligou para ele às 3 da madrugada. She said, "Pastor, Ela disse, pastor, the Lord told me you have a word for me." o Senhor me disse que você tem uma palavra para mim. He said, "I do." Ele disse, eu tenho. Go back to bed. Vá dormir. You must protect your routine. Você tem que proteger a sua rotina. Number 4. Número 4. A woman is unhappy over communication issues. Uma mulher é infeliz sobre assuntos de comunicação. She needs to be able to express her frustration Ela tem que poder expressar a sua frustração without being penalized. sem ser penalizada. Now let me talk to you about you as a pastor. Agora deixa eu falar com você sobre você como pastor. You think you're perfect. Você acha que você é perfeito, Your wife knows that you're not. mas a sua esposa sabe que você não é. She lives with you. Ela mora com você. She sleeps with you. Ela dorme com você. She works with you. Ela trabalha com você. And she knows your weaknesses. E ela conhece as suas fraquezas. And so every now and then, Então, de vez em she quando, gets up her courage. ela levanta a coragem dela. She wants to talk to you about something that you're doing wrong. E ela quer falar com você sobre alguma coisa Now, que você está everybody- fazendo de errado. Everybody look up here. Todo mundo olha aqui. I don't know if you can see, Eu não sei se você consegue but ver, there's something wrong with me. mas tem alguma coisa de errado comigo. What's wrong with O me? que está de errado? Okay, see, you can see it. Vocês podem ver. I can't see it. Eu não consigo ver. It's like character. É como caráter. I can't see what's wrong with Eu me. não consigo ver o que está de But errado if comigo. Philip looks at me and he says, "Excuse me, Pastor, let me adjust your collar." Mas se Felipe olhar para mim e falar assim, com licença, pastor, deixa eu ajustar aqui o seu paletó. I don't get mad at him. Eu não fico irritado com ele. I thank him. Eu agradeço a ele. He adjusted me. Ele me ajustou. He's not trying to hurt me. Ele não está tentando me He's machucar. really keeping me from embarrassing myself. Ele está me mantendo de me envergonhar, me protegendo.
Your wife loves you. Sua esposa te ama. She loves you with all of her heart. Ela te ama com todo o coração dela. But if you're doing something Mas se você está that is fazendo algo embarrassing yourself, que você And está you se don't even envergonhando know about it. e você nem sabe, she wants to help adjust you. ela quer ajustar você. My problem Meu problema is that I always got defensive. é porque eu sempre me torno defensivo. If she would say, this is something you need to change, Se ela falar, isso é algo que você precisa mudar, I would get defensive. eu começo a ficar defensivo. And it didn't take me but about a minute E não leva nem um minuto until I could turn it around so that I could say it's really your fault that até I'm eu the way I am. poder virar a situação para dizer que na realidade é sua culpa que eu sou assim. And after a while, she just gave up. E depois de um tempo ela simplesmente She desistiu. couldn't communicate, Ela não conseguia comunicar, but she loves me. mas ela me ama. So now I got it. Então agora If Melanie entendi. sits down with me and says, I need to talk to you about Se a something, Melanie se senta comigo e fala, eu preciso With the falar com você children. sobre alguma coisa, sobre os nossos or filhos, with the church, ou a igreja, or with my personal life, ou sobre a minha vida pessoal, I listen eu escuto and I thank her. e eu agradeço. I say, thank you. Eu digo obrigado, Thank you obrigado for showing me that. por me mostrar isso. I'm going to change. Eu vou mudar. It's hard to say thank you. É difícil dizer So I obrigado. want to give you a little practice. Então eu vou te dizer, dar Husband, um turn to ensaio. your wife Marido, olhe para sua esposa and say, thank you. e diga obrigado. Go ahead. Vai lá. I know it's hard, Eu sei que é difícil, but let those words come out. mas deixe que essas palavras saiam. I can't hear you. Eu não estou escutando você. Say thank you. Diga assim, obrigado. Thank you. Diga obrigado. Hallelujah. Aleluia. You see, now she feels free. Agora ela se sente livre. You're not going to attack her. Você não vai atacar You're ela. not going to rebuke her. Você não vai repreender ela. You're going to say, Você vai dizer thank you. obrigado. Thank you. Obrigado. And you change. And you change. Em qualquer mudança. E você muda. I remember I used to keep the light on in the shower every day. Eu lembro que eu deixava a luz ligada no banheiro todo I would dia. take a shower and I would leave the light on. Eu tomava um banho e deixava a luz I kept ligada. forgetting the light. Continuei esquecendo disso. And one day she said, sweetheart, E aí um dia ela falou assim, meu bem, can you turn the light off? será que dá para desligar a luz? I said, thank you. E eu disse, obrigado. And you know, I have never failed to turn the shower light off since that time. E desde aquele momento, nunca mais esqueci de desligar a I'm luz. telling you how the Lord has changed me. Eu estou te dizendo como o Senhor tem me mudado. Women have to be able to communicate. Nós precisamos comunicar corretamente. Number 5. Número A 5. woman gets unhappy when she feels dishonored. Uma mulher se sente infeliz quando ela se sente desonrada. Dishonor. Desonrada. Last year I was in Africa Ano passado eu estava na África. and I was watching television there in Lagos. Estava assistindo televisão ali em Lagos. There was a big special about the Queen of England. Tinha um especial na televisão falando sobre a rainha da It was her Inglaterra. 60th anniversary as queen. Ela foi um aniversário de 60 anos dela como rainha. She's 85. Ela tem 85 When she anos. was 25, E ela tinha they 25 put the anos. crown on her head. Ela foi coroada. All diamonds. Tudo diamantes. Her dress was made of solid gold thread. A roupa dela foi feita completamente de fio de ouro. She had a scepter with a diamond as big as a tennis Ela ball. tinha um cetro com diamante do tamanho de uma bola de tênis. That little diamond you gave your wife is not that impressive Aquele diamante que você deu no anel da sua esposa não é tão impressionante compared to the queen. comparado com a rainha. But they honored her. Mas eles honraram And a ela. last year, E ano passado,
They set her throne on the banks of the Thames River. Eles colocaram o trono da rainha na beira do rio Thames. And 1,000 ships came up the river. E 1000 navios subiram o rio. 1,000 ships. 1000 navios. With their sailors dressed in white. Com os marinheiros vestidos em branco. And when they passed the queen, they all saluted E her. quando passaram a rainha, eles deram o sinal de autoridade. In 60 years, Em 60 anos, she has never opened a door in public. ela nunca abriu a própria porta em público. She has not had a driver's license in 60 years. Ela não tem uma licença de motorista em She has 60 not opened anos. the door for the car in 60 years. Ela não abriu a porta do carro em 60 anos. Everywhere she goes, men just break their neck to get the door open. Todo lugar que ela vai, os homens quase quebram o pescoço tentando abrir a porta She's para ela. honored as the Queen of England. Ela é honrada como a rainha da Inglaterra. Now this is important as a pastor. Agora isso é importante para um pastor. Because the Lord dealt with me about not honoring my wife. Porque o Senhor lidou comigo sobre não honrar a minha esposa. I had a parking space reserved. Eu tinha um estacionamento na igreja She reservado. didn't have one. E ela não tinha. I have a laptop. Eu tinha um laptop. She didn't have one. E ela não tinha. Even though 60% of the church is women. Mesmo que 60% da igreja são mulheres. The Lord told me I should honor her as a queen. E o Senhor falou comigo que eu deveria honrar ela como rainha. Peter said to honor your wife as the weaker vessel. Pedro disse para honrar a sua esposa como vaso mais frágil. That your prayers will not be hindered. Para que as suas orações não sejam impedidas. So you honor her even in the way you walk with her. Então você honra ela mesmo na maneira que você caminha com I ela. noticed that a lot of women, I'm going to act like Philip is my wife. Eu vou agir como Felipe é a minha esposa. He's not, but I'm going to act like it. Ele não é, mas eu vou agir como isso. Hallelujah. Aleluia. A lot of pastors, instead of walking with their wife, Muitos pastores, em vez de caminhar com a esposa, they walk about 10 feet in front of their wife. eles caminham mais ou menos 4 metros na frente da esposa. And as they're walking, Enquanto estão he's caminhando, waving to all the adoring masses of people. ele está acenando para todas as massas de gente adorando a ele. And she's just kind of walking behind him. E Like ela está andando assim por trás dele. that's not the way to walk with your wife. Não é essa maneira que você caminha com a You walk esposa. with her. Você caminha com And then ela. when you come to a door, E quando você chega a uma you porta, don't just go through the door você não simplesmente atravessa and a let it porta fall on your e wife. deixa fechar em cima dela. You open the door for her. Você abre a porta para ela. And when you get out in the parking lot, E quando você sair do estacionamento, you don't just get in the car and crank it. você não entra no carro e liga. You walk around and you open her door. Você caminha para o lado dela e abre a porta dela. Because she's the queen. Porque ela é a rainha. Amen. Amém. Yeah. Sim. So after the service today, Então depois do culto hoje, I want to see every pastor walking with his wife. eu quero ver cada pastor caminhando junto com a When you esposa. come to the door, E quando chegar na I porta, want you to open that door and let her come through. eu quero que você abra essa porta e permita que ela a passe. And when you get out to the parking E lot, quando chegar no I estacionamento, want you to go around to her eu side quero que você vá para o lado dela do and carro open the door for your e wife. abra a porta para sua esposa. Now you may have to pick her up off the parking lot Agora talvez você tenha que pegar ela do chão, because she might faint. porque ela talvez desmaie. But you help her in the car, Mas você ajuda ela a entrar no you carro, close the door, você fecha a porta, straighten your jacket, você acerta o paletó and you walk around to your e side. você chega ali pro seu And you crank lado the car e você liga o carro, because that's the queen. porque ela é a rainha. Amen. Amém.
Number 6. Número 6. A woman is unhappy if she feels mistrust. Uma mulher é infeliz se ela se sente falta de confiança. If a woman does not know if her husband is loyal to her. Se uma mulher não sabe se o marido é fiel a ela, He's deceptive, ele gera ilusões, he's shady, ele não dá para confiar totalmente nele, he's manipulative, ele é manipulador and he flirts with other women. e ele fica flertando com outras mulheres. One pastor's wife told my wife not too long ago, Uma esposa de pastor falou com minha esposa não muito tempo atrás. my husband flirts with every waitress, Meu marido flerta com toda garçonete every stewardess, e qualquer atendente even no his avião, secretary. mesmo com a He secretária. flirts with her Ele flerta com ela publicly, publicamente and she's so unhappy. e ela está tão infeliz. You cannot take your secretary to lunch. Você não pode levar a sua secretária para almoçar. That's over. Isso acabou. If you do that, Se você fizer isso, today is the last day you will ever do that. hoje é o último dia que você faz isso. Because your wife does not know if she can trust you. Porque a sua esposa não sabe se ela pode confiar em You você. should never lie to your wife Nunca minta a sua esposa. for any reason. Por qualquer razão. You say, but I might be embarrassed. Talvez você diga, vou me envergonhar. Maybe you were supposed to pay the utility bill, Talvez era para você pagar uma conta, but you forgot. mas você esqueceu. And you're eating supper. E você está comendo no And all jantar. of the power goes off. E toda a eletricidade cai. And you remember, E você lembrou, I forgot to pay the bill. eu esqueci de pagar a conta. Don't go over to the breaker panel Não vá lá para o painel de disjuntores and try to flip the e switches tente ligar de novo. like there's maybe a problem Como there. se talvez tenha um problema ali. You know what the problem Você is. sabe qual é o problema. You forgot to pay the bill. Você esqueceu de pagar a conta? You say, well, I can't tell her that. I'll be embarrassed. Mas você diz, eu não posso dizer a verdade, eu vou me envergonhar. You need to go to the store, Você tem que ir para a loja, get a ladder, pegar uma escada and get over it. e passar por cima dessa vergonha. You tell her, I'm going to the place right now to pay the bill. Você diz para ela, eu vou agora mesmo pagar essa conta. Because truthfulness makes her trust. Porque honestidade faz com que ela confie em você. 37 years I have never lied to Melanie. 37 anos eu nunca menti para a Melanie. If I've done something wrong, Se eu fiz algo de if I've errado, made a mistake, se eu errei, I just tell the truth. eu simplesmente falo a verdade. You cannot afford a lie. Você não pode mentir. It's too expensive. É caro demais. If she feels that she cannot trust, Se ela se sente que não pode confiar em você, she will always be unhappy. ela sempre vai ser infeliz. And now I'm going to bring you to the last. E agora eu venho para o final. A woman feels unhappy Uma mulher se sente infeliz if she's unprotected. se ela não está protegida. You know, in the middle of the night, Sabe, no meio da noite, when there's a noise in the house, quando tem barulho na casa, your wife pushes on you. sua esposa te empurra. She says, I just heard something. Ela fala, eu acabei de escutar alguma coisa. And you say to her, E você fala para ela, yeah, go check it out. vá lá ver o que é. She
married you to protect her. Ela casou com você para que você a In protegesse. the book of Ruth, No livro de Ruth, Ruth lay at the feet of Boaz. Ruth deitou aos pés de Boaz. And in the night she uncovered his feet. E à noite ela descobriu os pés dele. And he said, "Who are you?" E ele perguntou: quem é você? She said, "I am Ruth, your handmaiden." E ela disse: eu sou Ruth, a sua ajudante. Then she said these two words. Aí ela disse essas duas palavras: Cover me. me cubra, Cover me. me cubra. I was on a fast one time. Eu estava jejuando uma And vez. the Lord said to me, "You're not covering your wife. E o Senhor falou comigo: você não está cobrindo a sua esposa. She's unhappy Ela está infeliz. because you don't protect her." Porque você não protege a ela. And I called her in the room. E eu chamei ela para o I dentro do repented quarto. to her. E eu me arrependi. And she just looked at me Ela simplesmente olhou para mim with big eyes. com olhos And grandes. then tears came down her E face. lágrimas começaram a descer a You face see, a dela. woman needs covering. Uma mulher precisa de cobertura. That means that you're going to stand between her and any danger. Isso significa que você vai se colocar entre ela e qualquer perigo. She does not have to face the dangers and stress of life. Ela não tem que enfrentar os perigos e o estresse da vida. That's why she married you. É por isso que ela casou com She você. needed covering. Ela precisou de She's cobertura. not going to fend for herself. Ela não vai lutar sozinha. She needed you Ela precisou de você to step between her and the problem para se colocar entre ela e o problema and take it on. e assumir o problema. If people call my house Pessoas ligam para minha casa and they begin to get on to my wife, e começam a falar com minha esposa. I say, "Let me have the phone." E eu falo: deixa eu me dar o I telefone. say, "May I help you?" E eu falo: posso te ajudar? Because I'm her cover. Porque eu sou a cobertura dela. If I look across the church Se eu ver através da and I igreja see some woman shaking her finger at my e wife, eu ver alguma mulher sacudindo o dedo para I minha walk esposa, straight over there eu vou até lá and I step right between her and that woman. e eu entro entre ela e aquela mulher. I say, "Do you need some help?" E eu pergunto: você precisa de alguma ajuda? If my wife ever feels uncomfortable Se minha esposa se sente in inconfortável any em situation, qualquer situação, I have learned now to step in to before that discomfort. eu aprendi agora a entrar naquela situação antes de ter aquele One desconforto. pastor's wife poured out her heart to Melanie. Uma esposa de pastor derramou o coração dela para She Melanie. said, "My husband won't protect me." Ela disse: minha esposa, meu marido não me She said protege. the other day a woman was in the church. Ela disse que o outro dia uma mulher estava na And igreja the woman was rebuking me because I am not doing enough for the Lord. e a mulher estava me repreendendo porque eu não estou fazendo o suficiente para o She Senhor. runs the children's Ela ministry. lidera o ministério She infantil, runs the women's ministry. ela lidera o She ministério does de all kinds of mulheres, things. ela faz But the tudo quanto é woman was coisa. telling her she was not doing E a enough. mulher estava dizendo que ela não estava fazendo o suficiente. And the woman's husband agreed with this other E o woman. marido da esposa do pastor, o pastor concordou com essa outra mulher. She said, "I'm not protected." E ela disse: eu não estou protegida. Sir, Senhor, your wife needs protection. a sua esposa precisa de If the proteção. school calls about one of your kids, Se a escola ligar sobre um dos seus filhos, don't send your wife. não envie a sua esposa, You go. você vá. If one of your kids gets in trouble, Se um dos seus filhos começar a se you go aprontar, deal with that. você lida com isso. You take the pressure off of her. Você tira a pressão You dela. protect her. Você proteja You ela. cover her. Você cubra ela. You stand between her and any discomfort. Você se coloca entre ela e qualquer And she desconforto. will love you. Aí ela vai te amar. She will bless you. Ela vai te She abençoar. will honor you. Ela vai te honrar. Because you are her protector. Porque você é o protetor dela. Now I want to talk about this brother.
Agora eu quero falar sobre esse irmão. It's my last point. Meu último ponto. A few years ago, Alguns anos atrás, Philip and his wife had gone to bed, Felipe e sua esposa foram dormir. and two armed robbers came into his home in Rio. E dois bandidos armados entraram na casa dele no Rio de Janeiro. There were some visiting people there from America, Tinham algumas pessoas visitando dos Estados Unidos. and these robbers began to demand that Philip give them all of his money. E esses ladrões começaram a exigir que Felipe desse todo o dinheiro. They both had guns, Os dois tinham armas. and they demanded $60,000 from Philip. E eles pediram $60.000 do Felipe. He didn't have that. E ele não tinha. And they began to demand it more, E começaram a exigir de novo. waving their guns. E sacudindo as And armas. finally they pointed their guns at the women, E finalmente apontaram as armas para as mulheres, including his wife. incluindo a esposa dele. And one of them said, if you don't go get that money, E um deles falou: se você não for pegar esse dinheiro, we're going to rape your wife. nós vamos estuprar a sua esposa. Philip stepped straight at the gunman, Felipe foi direto para o homem armado pointed his finger. e apontou o seu dedo. He said, if you touch my wife, Ele disse: se você tocar em minha esposa, one of us is going to die right here and now. um de nós vai morrer aqui e agora. Do you know that those robbers stole a few little things, Sabe, aqueles ladrões pegaram algumas but coisas, they left the women alone? mas deixaram as mulheres em They left paz, the house, saíram da and he's casa never seen them e again. ele nunca viu eles de novo. But you should hear his wife tell the story. Mas você deveria escutar a esposa dele falar da história. She says, Philip is my hero. Ela diz: Felipe é meu herói. Come on, baby. Love you, Philip. You're a blessing. You know why Renee loves him? Sabe por que a Renê ama ele? Because when it was all on the line, Porque quando estava tudo na linha, Philip said, one of us is going to die here and now. Felipe disse: um de nós vai morrer aqui e agora, You touch my wife. se você tocar em minha esposa. That's what I'm talking about. É disso que eu estou falando. And I commission every man in this room, E eu dou um mandato a cada homem nesse from this nesse day lugar, forward, que desse dia em diante, prepare to die prepare-se para morrer for your wife. para a sua esposa. Amen. Amém. Jesus died for his wife, Jesus morreu por sua esposa, the bride of Christ. a noiva de Cristo. Now I could teach about children, Eu posso ensinar sobre filhos, but I'm finished. mas eu terminei. I want to pray for your family. Eu quero orar por sua família. I believe that there are even women here who feel that unhappiness. Eu creio que realmente ainda há mulheres aqui que sentem essa infelicidade. And there are men here who feel disrespected by their E wife. tem homens aqui que se sentem desrespeitados por sua esposa. If you're sitting by your wife, Se você está sentado do lado da esposa, I want you to just reach over and take her hand. eu quero que você agarre a mão dela. Just hold her hand. Segure a mão dela. I know that some of you are single. Eu sei que alguns de vocês não são casados. And I'm asking the Holy Spirit to help you find the right mate. E eu estou orando, pedindo ao Espírito Santo para ajudar você a encontrar a pessoa certa. You're not kidding. Wow. You surprised me. Vocês me surpreenderam. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus,
You instituted marriage O Senhor instituiu o casamento and brought Eve to Adam. e trouxe Eva até Adão. I pray for every Adam in this room Eu peço, oro por cada Adão nesse lugar, to be the covering for his para wife, que ele seja cobertura para a to meet her esposa, every need, para que ele seja toda a to necessidade dela, satisfy her emotional needs, para satisfazer as necessidades to emocionais dela, protect her as he would his own life. para proteger ela como ele faria com a própria vida. I pray for every woman Eu oro por cada to mulher, honor her husband, por honrar a sua to esposa, respect her husband, por respeitar o seu marido, to be blessed and not barren. por ser abençoada e não Lord, I infrutífera. speak a blessing over their children, Senhor, eu peço, eu abençoo os filhos that they would deles, see a model of honor and respect, que eles possam ver um modelo de honra e respeito, that all of their children would marry the right people, e que todos os seus filhos casem com as pessoas certas, that they would grow up in a family of happiness. que possam crescer num lar de felicidade. And I bind you, devil, in Jesus' E eu name. repreendo o diabo em nome de Jesus. What God has joined together, O que Deus tem ajuntado, you cannot destroy. não pode ser destruído. Now lift up your hands Agora levante suas and mãos begin to worship the e Lord. comece a adorar ao If you're Senhor. single, Se você give yourself to Jesus. se você não é casado, se entregue a Jesus. Worship the Lord. Adore o I Senhor. pray for every single person Eu oro por cada pessoa que não é casado, to be blessed with a mate, para que seja abençoado com um a parceiro, godly leader um líder de Deus, who they can be a companion with. que possam ser um companheiro. I pray for the pastor and his wife, Eu oro pelo pastor e sua esposa, and for their children and e grandchildren, pelos filhos e netos. that you would bless this home, Que o Senhor abençoe essa bless casa, this ministry, abençoe esse ministério, bless this family, abençoe essa and família. I thank you for E it. eu te agradeço por In isso, the mighty name of no nome Jesus. poderoso de Jesus. Hallelujah. Let's give the Lord a hand clap Vamos of dar um praise aplauso ao together. Senhor de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I just want to say what a blessing it has been to be in Goiânia. Eu quero te dizer como tem sido uma bênção estar aqui My em heart- Goiânia. My heart is full. Meu coração está cheio. I'm blessed by what I see. Estou abençoado no que eu vejo. And I'm very excited about your E future. eu estou muito animado sobre o seu futuro. God bless all of you. Deus te Amen. abençoe todos. Praise God. Deus te abençoe.